Olá, meus refinados, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa segunda aula do curso gratuito de bolos em chantininho para iniciantes. Eu sou a Lidiane Kerley, aqui da Confeitaria Refinada. Estou muito feliz por você estar aqui e é aqui que você vai aprender tudo que você precisa do início ao fim para você trabalhar com os bolos decorados e ter muito sucesso. E eu imagino que vocês deveriam estar super ansiosos, né, pela aula de hoje. O amado e temido chantininho. Muita gente morre de medo de trabalhar com ele, porque já passaram aí por diversos sufocos, tanto perrengue com a cobertura derretendo, porosa, feia, amargando, né? E aí a gente fica, o que fazer? Mas aí o que a gente pode fazer se a maioria dos nossos clientes amam esse tipo de cobertura e querem essa cobertura no bolo, né? Porque é deliciosa. Então, não é à toa que é o bolo mais vendido na confeitaria, é a cobertura que mais vende. O fato é que todas as pessoas que já passaram por esses sufocos é porque não tinham a técnica certa. Então eu não quero que você desista do chantininho ou fique com medo dele antes de você assistir essa aula, tá? Eu quero que você domine a técnica, aprenda a trabalhar corretamente para você nunca mais ter prejuízo e pegar a encomenda aí com segurança, tá? E se por acaso você tá chegando aqui agora e ainda não assistiu às aulas anteriores, eu sugiro que você volte lá, assista para que você possa entender tudo o que eu vou fazer aqui, tá? Na aula 1, eu ensinei a fazer a minha massa chiffon estruturada de chocolate, recheio de coco no ponto correto, a gente fez todo o passo a passo. Fizemos também duas montagens, tá? De bolo, montagem e prensagem, tanto no bolo retangular, que é um bolo que sim, vende bastante, e também no bolo redondo. Tudo isso de uma forma segura e estruturada. E o melhor de tudo, saborosíssimo, tá? Então, se você não assistiu, volta lá e depois você dá sequência nessa aula daqui. É muito importante que você assista todas as aulas na ordem correta, tá? Porque é exatamente nessa mesma ordem que você vai fazer quando você for realizar aí um excelente trabalho com bolos decorados em chantininho. Bom, e eu também quero passar aqui para agradecer a interação de vocês lá no nosso grupo. Amei ler cada mensagem falando da nossa primeira aula. Muita gente conseguiu sanar várias dúvidas, várias dificuldades que as pessoas tinham em relação aos processos que nós fizemos ontem. Já tem aluna louca para testar as massas, os recheios, começar a fazer os primeiros bolos. Foi simplesmente incrível, foi show. Obrigada mesmo a todo mundo que comentou. Eu tô muito agradecida e feliz. Vamos começar a nossa aula de hoje e aprender de vez esse lindão que é o chantininho, né? Quem mora em lugar quente vai amar, porque ele não derrete. Mas enfim, antes da gente começar a pôr a mão na massa, ou melhor, a mão no chantininho, na aula de ontem eu prometi a vocês que eu ia revelar qual seria a oportunidade do curso completo de chantininho para iniciante. O nosso curso para quem quer ir a fundo nos bolos, quer trabalhar profissionalmente, quer ter várias opções para oferecer para os clientes de recheio, de massas, né, de coberturas de decorações. Então, ó, se liguem, tá? Presta muita atenção. Amanhã, às 7 horas da manhã, nós vamos abrir as inscrições para o nosso curso completo, O Poder do Chantininho. Porque sim, ele é poderoso, tá? Ó, pensa num curso completo, com muita aula, mais de 35 bolos decorados, todo em videoaula, apostila para você acompanhar todas as receitas, certificado, área de membros, suporte com a nossa equipe. É muita coisa dentro de um curso só, é uma maravilha, né? E olha só como é bom você poder ter acesso à sua professora para te ajudar com as suas dúvidas, é simplesmente surreal, tá? É um total de mais de 100 videoaulas com muitas massas, são em média de 8 a 10 massas, dentre elas a massa pão de ló amanteigada, massas de óleo, massas especiais, massas amanteigadas, massa chiffon. Gente, tem de tudo nesse curso, tá? Você vai aprender as massas famosas como Red Velvet, Devil's Food Cake, que são massas bem saborosas, bem diferentes para você oferecer em cardápios especiais.
Você vai aprender a fazer recheios com várias bases, tá? Recheios à base de brigadeiro, à base de ganache, à base de creme, geleias artesanais. São muitos bolos para você ter opções no seu cardápio para que você possa oferecer para o teu cliente. E ainda tem toda a parte do chantininho, são mais algumas receitas lá dentro do curso. Você vai aprender o batimento na batedeira planetária, na batedeira de 2 pazinhas, com várias marcas de chantilly diferentes, para que você possa usar a marca que você encontra aí na sua cidade com mais facilidade. Tem a parte da colorização, que é super completa, com todas as cores que você pode fazer a partir das cores primárias. Tem a parte dos treinos com os bicos, ensinando a forma correta da posição, da pressão, do ponto do chantininho para os bicos, né? Você vai ter simplesmente o aparato completo que você precisa para você fazer as decorações mais utilizadas, tá? E já falando aí sobre decorações, é algo para realmente surpreender. São 35 decorações de bolos com as mais variadas técnicas. Vocês vão aprender degradê, transição de cores, bombinha, escamas, cordinha, roseta, alisamento perfeito, espátulas de textura, cestaria, babados, fitas. São tantos bolos que você vai pirar. E se não bastasse todos esses bolos, ainda tem um módulo de flores, onde eu ensino flores para bico, para que você possa fazer bolos florais. Tem algo mais incrível que isso? É um curso voltado para iniciante, tá? Porque eu ensino todo o passo a passo, do comecinho, para que você possa fazer bolos saborosos, seguros e encantadores em chantininho. E claro, possa lucrar com eles e vender muito. Mas aí, se você estiver se perguntando, Lidiane, um curso desse tão completo, com tantas massas, recheios, decorações, mais de 140 aulas, mais de 30 bolos, tudo em videoaula, com apostila, com certificado, 2 anos de acesso, comunidade no Telegram, meu suporte, quanto que vai ser um curso desse? Se eu sei aí que a média desses cursos é de 597, 697, né? Tem vários aí no mercado. Quanto será que vai ser esse curso aqui, o Poder do Chantininho? Ó, gente, lembram que eu falei que era algo surreal, que eu tava preparando algo incrível para vocês? Vocês sabem que quando eu falo, eu cumpro, né? E claro que eu caprichei dessa vez, porque eu quero que todos que estão aqui possam aproveitar essa oportunidade inédita, única, né? Não dá para perder. As inscrições elas vão ser liberadas amanhã dentro do nosso grupo VIP. Então, se você quiser receber o link 1 hora antes de todo mundo para garantir a sua vaga, quando acabar essa aula aqui é só me chamar no privado que você já pode garantir a sua vaga, tá? Ó, esse é um curso que, por ser tão completo assim, eu poderia cobrar um valor dentro do preço do mercado, né? Mas para quem já me acompanha há algum tempo sabe que eu sempre penso em vocês, em facilitar, deixar mais acessível. Então, no nosso curso, né, o valor do Poder do Chantininho normal, ele vai ficar de R$ 497. Mas quando eu faço um evento gratuito, eu sempre dou uma condição diferenciada para as pessoas que estão aqui comigo e querem entrar no curso, né? Que estão assistindo às aulas gratuitas, que participaram do evento, que querem se profissionalizar, mas de repente os cursos que encontram por aí geralmente não cabem no bolso, né? Algumas não têm renda nenhuma, né, para começar, querem começar os bolos, mas não sabem como, né? Não tem aquela verba alta para entrar. Então foi pensando nessas pessoas, em todos vocês, que nós decidimos tirar esse preço de R$ 497 e deixar por apenas R$ 297. Minha gente, é muito incrível, né? A propósito, o que eu quero mesmo é impactar, é ajudar a transformar a vida de vocês, e eu sei o quanto que esse investimento vai ser uma bênção aí na sua vida, na vida dessas mulheres, dessas mães, dessas filhas, que vê na confeitaria um motivo de esperança. Então, vai ser somente R$ 297, tá? O curso completo. Lá você também vai encontrar de bônus o curso de Naked Cake, olha que legal, e uma apostila com 50 recheios à base de brigadeiro. E o mais importante, né?
é que todo o curso ele é em apostila e videoaula, tá? Certificado, suporte, tudo organizado para que você consiga aprender no passo a passo, tá? Então, para quem quiser aproveitar essa oferta única para essa turma, agora é a hora, tá? Para você ver e rever sempre que você quiser esse curso, para você poder treinar, para você poder colocar em prática, enfim, ingressar de vez nesse ramo. Inclusive, as aulas desse nosso evento vão estar lá também dentro da plataforma para que você possa rever em um outro momento, tá? Então, ó, tá ou não? Então, tá ou não tá imperdível? Diga aí pra mim. E esse conteúdo ele vai ficar disponível para você por 2 anos, tá? E todas as atualizações que entrarem dentro desse período, você também vai ter acesso de forma gratuita, tá? Inclusive, nós estamos atualizando o módulo de bolos de andares, onde você vai aprender bolos de 2, de 3, de 4 até 5 andares. Todos em chantininho, completamente verdadeiros, com uma estrutura super segura, tá bom? E tudo isso, minha gente, por R$ 297. O curso completo Poder do Chantininho. Então, eu espero que vocês tenham gostado. E a sua inscrição, ela pode ser feita no boleto, à vista, ou Pix, ou transferência, né? Cartão de crédito também, à vista ou parcelado em até 12 vezes. Se você parcelar em 12 vezes, vai ficar uma parcelinha aí de R$ 28,94. É apenas 96 centavos por dia. Menos de R$ 1 por dia, minha gente. É esse valor que vai custar a sua transformação na confeitaria. O que você faz hoje em dia com esse valor? Quase nada, né? É mais barato essa parcela mensal do que 2 caixinhas de chantilly, para você ter um conhecimento para a vida toda. Aprender uma profissão, fazer o que ama, trabalhar em casa, né, ao lado da sua família e ter o seu dinheirinho aí no final do mês. Olha, se realmente não vale a pena para você poder contar com uma professora aí do seu lado, né? Essa oportunidade, ela é só para vocês que estão aqui dentro do meu grupo, tá? Então, amanhã, antes da aula 3, eu já vou mandar lá no grupo o link para você garantir a sua vaga, combinado? Entre no Poder do Chantininho para que você possa faturar na sua casa. Então, não perca tempo. Bora começar? Bom, gente, tô aqui já preparada para começar com a minha batedeira planetária, mas poderia ser uma batedeira de 2 pazinhas também, e com os meus chantillis. Muita gente acha que trabalhar com bolos de chantilly, fazer o chantilly, é só pegar ele, comprar e bater e tá pronto. E não é. Antes mesmo de você bater, você tem que ter consciência, você tem que saber de algumas coisas que vão fazer total diferença. Do que eu tô falando? Vamos lá. Todas as marcas de chantilly que você encontra hoje no mercado, essa daqui que eu tô usando é da Master Martini, tá? Todas que você encontra hoje no mercado, você vai encontrar uma variação de níveis, eu não diria níveis de qualidade, mas níveis de resistência dentro daquela marca. Como assim? Ó, esses 3 são da Master Martini, mas são 3 chantillis diferentes. E às vezes você peca por usar o chantilly errado para a finalidade errada. Vamos lá entender. Chantilly Decorarte, vou dar esse exemplo aqui. Ele é o mais barato da linha, ele é o mais frágil da linha, certo? Geralmente, o nível de resistência também é medido pelo preço. Quanto mais caro é aquele chantilly daquela marca, né? Quanto mais caro é aquela linha, mais resistente ele é, certo? Geralmente é assim. Então, ó, esse aqui, Decorarte, que é o mais barato, é o mais suave, o mais levinho. Ele é o que rende mais, porque ele é bem levinho, certo? Ele eu gosto de usar em recheio, em bolo no pote, para fazer um mousse. Mas para decorar o meu bolo, eu não gosto de fazer ele, eu não gosto de usar ele. E se eu precisar usar ele, eu vou ter que usar chantininho, eu não vou poder bater ele puro, tá? Isso é uma coisa aqui que eu até pulei essa parte, mas para quem tá começando, o chantilly, ele pode ser batido puro, não precisa fazer chantininho. Chantininho é uma receita de chantilly com leite em pó. Isso é chantininho. Mas o chantilly, ele pode ser usado puro, tá? Só que aí você precisa saber escolher o chantilly certo, tá? Como eu tava falando, esse daqui, eu não vou ter um bom acabamento, ele não vai ficar lisinho, ele não vai ficar sedoso. E não é porque é essa marca. Qualquer marca tem as linhas do chantilly, certo?
Então, a linha mais barata, sempre você não vai ter um bom resultado se você for cobrir bolos. E se for cobrir bolos, vai precisar usar chantininho. Agora, digamos que é uma torta de vitrine, algo mais simples, vai ficar em geladeira. Esse serve? Serve, tá? Tanto para o chantilly quanto para o chantininho. Esse daqui, por exemplo, é o que tá no meio dos dois, né? O Decorap Plus, esse daqui da Master Martini. Com esse daqui, o que eu consigo fazer? Consigo alisar o meu bolo, consigo espatular o meu bolo tranquilamente. Gosto de fazer chantininho com ele. Todas as vezes que o chantilly ele for mais forte, mais resistente, você tem que saber que ele vai dar menos volume, tá? Mais volume, volume médio, menos volume, certo? É sempre assim, porque quanto mais resistente ele é, mais pesado ele é e ele não agrega tanto ar, então ele não cresce tanto. Então esse daqui eu vou ter um maior rendimento, esse daqui eu vou ter um menor rendimento. Porém, com esse daqui eu vou ter durabilidade. Então, meu bolo não vai correr o risco de derreter em temperatura ambiente. Vou poder fazer ele com antecedência. Geralmente, esses daqui não racham com tanta facilidade, entendeu? A definição que eu tenho no bico, ela é muito melhor. E eu não preciso fazer chantininho. Eu posso usar chantilly puro. Esse daqui, entendeu? Posso usar ele como chantilly puro, que eu vou ter um excelente resultado. Esse daqui é bom pra gente fazer um chantininho, entendeu? Como esse daqui ele é mais caro, veja só, às vezes a gente acha que ele é mais caro, então não compensa comprar. Porém, além de você estar ganhando estrutura, estabilidade, definição e resistência, você não vai precisar fazer chantininho, você vai usar chantilly e o sabor dele é incomparável, é algo delicioso, entendeu? Então, você precisa entender qual chantilly que você encontra na sua cidade e qual vai ser a finalidade dele, certo? Recheios, chantininho puro. Esse daqui eu posso fazer chantininho também? Posso, mas eu também posso usar ele puro, certo? Esses outros dois, se eu for usar puro, eu gosto de deixar na geladeira. Eu não aconselho que seja um bolo que vai ficar exposto. Então você precisa saber disso, tá? É comum, eu fiz isso aqui, eu fiz de propósito com esse daqui, para que você já pode ter passado por isso alguma vez na sua vida, se você já comprou chantilly para usar. Às vezes, quando a gente compra o chantilly no mercado ou na loja de confeitaria, a gente joga ele dentro da sacola, né? Às vezes a gente vai num shopping, vai numa feira, vai num mercado e vai andando com aquele chantilly dentro da sacola, vai esquentando, vai aquecendo aquilo ali. Quando a gente chega em casa, o que a gente faz? Aqui no rótulo tem dizendo que é para manter na geladeira. Taca dentro da geladeira. O que aconteceu? O seu chantilly sofreu um grande estresse naquele momento. O que aconteceu? Você pegou um chantilly que estava quente, com uma caixa quente, e jogou dentro da geladeira. E obteve o quê? Um choque térmico. Você provocou um choque térmico. Esse choque térmico pode ocasionar no endurecimento do seu chantilly. Pode ocasionar num chantilly que não vai dar ponto. Às vezes está tudo correto, mas não vai dar ponto porque você estragou o seu chantilly antes mesmo dele chegar na sua casa. Então, o que eu aconselho? Vai comprar chantilly, galera? Não fica passeando com ele no sol, não deixa ele largado na mala do carro, porque vai superaquecer. E quando chegou com ele do mercado, da loja, você não vai botar na geladeira, tá? Você vai deixar em cima da sua bancada, na temperatura ambiente, para que ele esfrie e só depois você leve na geladeira. Nada de levar esse chantilly para o congelador, certo? Porque quando você faz isso, você está ocasionando um choque térmico. Então, ele tem que ir para a geladeira. Eu fiz isso com esse daqui. Eu peguei ele bem quente, deixei ele no sol. Depois que ele estava no sol, eu joguei ele dentro da geladeira. Da geladeira não, já coloquei diretamente no congelador. E aí, o que aconteceu? Ó, ele tá duro. Por quê? Porque eu fiz um estresse muito grande nele, entendeu? Então, é muito importante que você saiba disso, porque às vezes você erra e você não imagina o que aconteceu. Às vezes você foi a causadora desse problema. Às vezes não, tá, gente? Não é todas as vezes. Às vezes a marca passou por esse superaquecimento no transporte ainda.
Mas às vezes, se você tomar esses cuidados, você vai ter certeza que o erro não foi seu, entendeu? Então vamos lá, você tomou todos esses cuidados, colocou o seu chantilly na geladeira. Ele tem que ficar em geladeira, tá? Lidiane, se eu comprar 2 caixas fechadas, eu vou precisar deixar em geladeira? Vai. Por quê? A temperatura ambiente, dependendo do local onde você mora, se é um local muito quente, na temperatura ambiente ele vai sofrer esse aquecimento e não vai ser legal. Então, mesmo que você compre quantidades maiores, você tem que comprar a quantidade que caiba dentro da sua geladeira, para você já deixar lá guardadinho, certo? E aí, na hora que eu for usar, é só eu pegar o chantilly da geladeira e bater na minha batedeira? Não! Se você fizer isso, você não vai obter o ponto que você deseja. E isso aí, ó, muita gente faz isso, muita gente comete esse erro, tá? É simplesmente, eu já deixei ele 3 dias na geladeira, agora eu fui bater, ele ficou mole. Gente, não é assim. Antes de bater, você vai pegar o seu chantilly da geladeira e você vai subir ele para o congelador. Lá ele vai ficar de 30 a 40 minutos. Tem lugares, gente, que é tão quente, que a geladeira é tão fraquinha que fica mais de hora para poder chegar na temperatura que a gente quer. Qual é essa temperatura? Se você tiver um termômetro, vai facilitar a tua vida, porque é entre 0 e 2 graus que tá na temperatura ideal pra gente bater. Mas se você não tem esse termômetro, você vai fazer no olhômetro, tá? Ele precisa ficar bem gelado, só que ele não pode cristalizar. Se o seu chantilly cristalizar ou congelar, é perda total. Você vai ter que botar ele fora. Então, assim, colocou no congelador, a cada 15 minutos, 10 minutinhos, você vai lá e olha como ele tá. Se ele já tá mais gelado, se ele tá bem gelado, você vai perceber que vai mudar essa temperatura. Agora, tem um termômetro de 20 e 25 reais, que é baratinho, aí você vai ter segurança. Entre 0 e 2 graus vai ser a temperatura perfeita para você bater. Nesse ponto você vai poder bater chantilly ou chantininho, você que vai escolher, tá certo? Então, ó, até aqui era isso que vocês precisavam saber. Agora eu vou pegar o meu chantilly e vou bater o meu chantilly aqui para que vocês possam ver em 2 pontos diferentes o chantilly puro, tá bom? Ponto cremoso e ponto poroso. Vamos lá? Vamos então bater o nosso chantilly. Eu vou bater ele puro para você ver o ponto que eu gosto de deixar o chantilly quando eu tô usando ele puro, tá? Chantilly puro eu gosto de deixar no ponto cremoso. Somente o chantininho eu gosto de deixar no ponto poroso. Vamos utilizar ele no ponto cremoso. Você não vai precisar utilizar mais nada além do chantilly, certo? Ele já vem prontinho para você utilizar. Um dos segredos que eu gosto, assim, de fazer, né, um dos truques, é não bater em velocidade máxima. Eu gosto de bater na velocidade média para não agregar muitas bolhas de ar e assim eu tenho um chantilly bem lisinho, bem cremoso, bem sedoso. Então não bata na velocidade máxima da sua batedeira, bata na velocidade média, tá? E o tempo de batimento ele vai depender muito de acordo com a sua batedeira. Mas você vai parar essa batedeira quando chegar no ponto que eu vou te mostrar, tá bom? Vamos lá! Uma dica que você pode fazer é arrastar um pouquinho do chantilly que está na lateral do bol para o centro, para ajudar a bater uniformemente, tá? É só colocar a espátula assim, ó, na lateral e vai trazendo ela um pouco mais pro centro, tá? Levando o chantilly um pouco mais pro centro. Isso a gente faz tanto no chantilly quanto no chantininho. Quando a gente bate o chantilly na velocidade mais baixa, a gente tende a não ter tanto volume nele, justamente porque não estamos agregando tanto ar assim, tá? Só que a gente tem um chantilly bem mais cremoso,
sem furinho. Começou a formar essas ondinhas, você já pode pausar parar, né, a sua batedeira, que já tá num ponto cremoso. Vamos observar aqui como que é esse ponto? Olha como ele fica super cremoso e sem furinho praticamente nenhum. Olha aqui mais de perto para você ver esse ponto cremoso que eu estou falando. Nesse ponto aqui, ó, você consegue trabalhar com o chantilly assim que você acabou de bater. Não precisa texturizar nem nada, ó. Você tanto vai poder alisar o seu bolo, como eu tô fazendo aqui, ó, ele fica sem furinho, quanto você vai poder trabalhar no bico, tá? Ó, que ele fica bem cremoso, perfeito para você trabalhar, certo? Onde eu indico que você utilize o chantilly puro. No caso de você fazer uma torta que vai ficar em geladeira, vai ser vendida gelada, uma torta de vitrine, aí eu indico que você utilize o chantilly puro, quando você vai somente espatular o bolo, que não requer muitas decorações, né? Muitos bicos. Então, eu recomendo você usar o chantilly puro. Ou até mesmo, no caso de você colocar num recheio, colocar num mousse. Aí, o chantilly puro, ele é sempre bem-vindo. Pode tingir o chantilly puro? Pode. Da forma como tá aqui, você pode tingir. Se você continuar batendo ele vai chegar no ponto poroso. E aí, você vai precisar hidratar, porque ele não vai ficar assim lisinho como esse aqui tá. Porém, eu prefiro, se eu vou deixar chegar no ponto poroso, eu prefiro fazer chantininho. Se você mora em lugares quentes, você não vai poder usar só o chantilly, porque vai derreter, corre o risco de derreter. Principalmente se for um bolo que vai ficar exposto, se vai para uma praia, para um casamento, se vai para o campo e vai ficar exposto, então esse bolo vai derreter, você não vai ter segurança. Então o que você vai fazer? Vai deixar o seu trabalho em geladeira sempre? Pode usar o chantilly puro. Quer uma definição melhor no bico, quer resistência, estrutura, durabilidade, você vai fazer chantininho, que é o que a gente vai fazer agora. Posso tingir o chantilly puro? Pode, só não pode tingir de cores fortes, como eu já havia falado, tá bom? Então vamos lá agora fazer o chantininho. Vamos para a receita do chantininho estabilizado. Existem várias receitas de chantininho estabilizado dentro do curso completo. Eu tenho mais algumas receitas, mas essa aqui é uma receita que funciona e que eu tenho certeza que você vai gostar. Essa receita aqui, ela é composta por leite em pó, pó para merengue e emulsificante para sorvete. Vamos lá. Para ele ser chantininho, só basta acrescentar o leite em pó, certo? O leite em pó vai trazer corpo para esse chantilly, peso, vai trazer textura, sabor e também resistência. Então, se você tiver só o leite em pó, já pode fazer o seu chantininho, certo? Mas tem outros produtos que a gente utiliza que vão deixar esse chantininho ainda mais resistente, principalmente para as pessoas que não têm ar-condicionado, as pessoas que moram em lugares muito quentes, as pessoas que estão começando e não têm muita habilidade. Então, esses ingredientes que eu vou falar agora vão fazer diferença, tá? Pó para merengue. Pó para merengue você vai encontrar em lojas de confeitaria, tá? Pó para marshmallow, pó para merengue, merengue power, você vai comprar esse produto. Ele é mega forte e ele serve para endurecer o nosso chantininho, dá resistência mesmo. Quando você usa esse produto, você consegue ver uma diferença absurda no seu chantininho. Você mexe, 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 mexe ele e ele não perde o ponto, porque o pó para merengue vai fazer isso. Tem um substituto do pó para merengue, que é o glacê real. O glacê real, ele pode entrar como substituto do pó para merengue, porém ele é mais fraco. Então, o que eu aconselho? Vai usar o glacê real em pó, usa o dobro da quantidade, para você ter um resultado aproximado do pó para merengue. Mas o pó para merengue, ele continua sendo melhor, certo? Outro produto que eu gosto de utilizar é o emulsificante para sorvete.
É necessário utilizar? Não, se você não quiser, não precisa. Eu gosto de utilizar o emulsificante porque o meu chantininho vai ficar mais cremoso e eu posso trabalhar com esse chantininho descansado. Como assim? Vamos supor que eu bati o meu chantininho agora. Se eu for usar ele agora mesmo, eu vou perceber que ele vai estar super resistente, super duro. E aí pode doer o braço e tudo mais. Se eu uso o emulsificante, eu levo ele para a geladeira e deixo lá por 40 minutos descansando, quando eu for utilizar, ele vai estar super cremoso, mais macio. Então não vai doer muito o braço para trabalhar, ele vai estar cremoso, vai ficar diferente. O que eu aconselho? Você está começando agora, está começando hoje, está começando nesse evento, não use o emulsificante, tá? Por quê? Para você ter um chantilly bem duro, porque a maioria dos problemas é porque o chantilly ficou mole, é porque o chantilly perdeu o ponto, então não usa ele. Você já está fazendo chantininho, já ganhou segurança? Usa ele. Ele vai ser melhor, você vai perceber que o seu chantilly vai ficar mais cremoso e vai ficar melhor para trabalhar, tá certo? Mas ó, entenda que você tanto pode fazer só com leite em pó, colocando o pó para merengue ou o glacê real e colocando o emulsificante para sorvete, tá certo? É importante que você entenda a função de cada ingrediente dentro da sua receita, ok? Bom, então vamos lá. Meu chantilly tá no congelador, vou buscar ele pra gente começar. Vou colocar então o meu litro de chantilly aqui na batedeira. E aqui eu vou ter o cuidado de peneirar os meus ingredientes. Se eu estiver usando um leite pó que já tá aberto há bastante tempo no meu armário, é legal que eu peneire. Se for um leite pó novo, eu posso usar ele diretamente porque ele não vai ter grumos, certo? Ele vai estar fininho. E pode ser a marca da sua preferência, tá? Eu só aconselho que você não utilize o composto lácteo, porque o composto lácteo pode dar gruminhos, tá? No seu chantilly. Mistura bem, certo? Para que esse leite em pó ele dissolva. Agora, se você não dissolver ele, quando você for bater, vai montar o seu chantilly e o leite em pó ainda vai estar com muitos grumos, certo? Então, esses gruminhos, eles vão aparecer. Então, ó, mexe bem. Vou colocar aqui o pó para merengue. E, novamente, vou mexer até dissolver. Quando a gente já bota na batedeira, o fato da batedeira bater mais rápido, vai fazer com que ele monte muito rápido. Então, se a gente só mexe aqui, a gente não vai ter esse perigo dele começar a montar, certo? Quando você mexer e você vê que ele já tá parcialmente dissolvido, pode ser que ele não dissolva completamente. Mas se ele ficou parcialmente dissolvido, você já pode voltar aqui para sua batedeira. E eu vou acrescentar o emulsificante. O emulsificante nós vamos bater desde o início, tá? E aí, como que eu faço? Eu vou bater em velocidade baixa os primeiros 30 segundos, só para realmente terminar ali de dissolver o leite em pó. Depois disso, eu vou aumentando a minha batedeira até ela chegar no máximo e eu vou bater o meu chantininho na velocidade máxima. Se eu bater esse chantininho na velocidade média, eu vou pesar na minha batedeira, porque o chantilly é bem pesado quando a gente faz chantininho, e pode acabar até quebrando a batedeira. Então, a gente começa na velocidade baixa, vai aumentando até chegar no máximo, tá bom? Vamos lá? Eu vou sempre ter uma espátula do meu lado para ajudar essa batedeira a bater, porque o que fica colado na lateral acaba não batendo. Então eu venho aqui, ó, e eu vou somente empurrando isso aqui para o centro da batedeira, ó, tá? Se você tiver medo de fazer isso aqui, não faça. Mas, ó, não tem perigo nenhum, é só você não empurrar a espátula até lá embaixo, ó. Veja que ela entrou só um pouquinho e é bem no cantinho,
Só mesmo pra gente ajudar esse chantilly a bater, a descolar ali da lateral e bater. E o ponto do buraco no meio é quando você vê que o seu chantilly, ele só está batendo no meio, está totalmente grudado nas laterais. Dependendo da temperatura que está o seu chantilly, da marca do chantilly que você está usando, isso aqui pode demorar mais. Então não fique com medo e pare a sua batedeira antes, tá? Dependendo também da marca da batedeira. Pode ser que isso aqui demore mais para acontecer, mas não pare a batedeira antes do tempo, tá certo? Espere ficar assim. Você vai ver que vai ficar somente batendo no centro e as laterais já foram grudadas no bowl. Esse é o ponto de buraco no meio, justamente porque fica esse buraco no meio, tá certo? Esse ponto é importante para que a gente consiga fazer decorações em bico com cores fortes, para que a gente tenha a estabilidade do nosso chantilly, tá? Porque quando não dá esse ponto, pode ser que o seu chantilly esteja lindo, maravilhoso, e depois ele começa a desandar. Ele simplesmente vai virar água. Por quê? Porque ele não estava no ponto correto, na temperatura correta, não bateu da forma como tinha que bater, entendeu? Então é importante, ó, que você deixe chegar nesse ponto aqui, tá? Ó, olha como ele fica duro, tá vendo? Pesado e completamente poroso. Lidiane, desse jeito aqui eu posso usar no meu bolo já? Não, eu não posso. Por quê? Eu não conseguiria alisar, ó. Tá vendo como ele tá cheio de porosidade, como ele está cheio de furinhos? Então, assim vai ficar o meu bolo, sem contar que eu não vou conseguir espatular. Então, a gente vai agora texturizar esse chantilly. Porém, a gente pode fazer isso agora ou depois do descanso, lembra? Que eu falei que eu coloquei aqui o descanso? Quando eu faço depois, já com descanso, eu vou ter um chantilly bem cremoso. Se eu faço agora, eu vou ter um pouco mais de trabalho, vou usar o leite condensado para poder hidratar, mas eu vou conseguir usar ele na mesma hora. Então, vai muito do que você quer e você precisa entender. Você entendendo isso, vai dar tudo certo, tá? Meu chantilly está aqui agora, então eu vou ensinar para vocês a hidratar e texturizar. Quando a gente fala hidratar, a gente tá falando de colocar alguma coisa aqui que deixe ele hidratado. Quando a gente fala, como por exemplo, leite condensado, leite, água, o próprio chantilly líquido, você pode usar para hidratar. Quando a gente fala texturizar, a gente está falando de fazer textura nesse chantilly. Ou seja, quando esse chantilly aqui descansa e eu vou usar ele, eu tiro ele da geladeira, ele tá poroso, e eu só mexo, eu texturizo ele. Agora, se eu coloco algum adicional aqui, eu estou hidratando ele, entendeu? Eu vou dividir esse chantilly aqui em duas partes, para poder mostrar pra você ele com descanso e sem descanso, tá? Vamos lá, vou dividir ele aqui, porque eu vou guardar uma parte dele para poder deixar descansar. E esse descanso pode ser de 30 a 40 minutos. Você também pode fazer um dia antes, tá? No máximo com um dia antes. Não faça com mais que isso, não. Eu não aconselho, tá? Olha como ele fica pesado, né? E aí, como que eu faço para guardar isso aqui na geladeira? É importante também você saber que chantilly é ar dentro. Então, se a gente leva para ele descansar, é normal, quando a gente vai manipular ele, você vai perceber que ele vai tirar um pouquinho as bolhas. As bolhas, elas vão sair. Justamente porque a gente quer que ele fique liso. Então, as bolhas fazem com que ele fique poroso. Sem as bolhas, ele fica cremoso, mais liso, tá? Quando eu levo para a geladeira, eu preciso cobrir com plástico filme em contato completamente, senão vai criar uma película dura de chantilly. E isso atrapalha muito, porque entope bico, aparece na decoração, não é legal. Então, ó, cobre bem. Eu acho muito legal fazer com antecedência, porque se tiver de dar errado, você tem um tempo ali, né, até o outro dia para consertar, para ver onde foi que você errou. Agora, se você faz na hora e der errado, você não tem tempo para consertar. Vou levar na geladeira. O chantilly, nessa forma como ele está aqui, poroso, ele pode ser congelado, tá? Ele não pode ser congelado líquido,
Mas se você quiser congelar ele assim, você pode. Pode congelar ele já texturizado? Até pode, mas provavelmente você vai perder o ponto dele, tá? Quando você descongelar. Então, o ideal, se tiver de congelar, é congelar ele puro, ele cru, dessa forma como ele tá aqui, branquinho, tá? Sem leite condensado, sem corante. Nessa hora aqui, a gente vai hidratar com leite condensado, que é a forma como eu mais gosto, e nós vamos pigmentar, nós vamos tingir. É importante a ordem em que isso vai acontecer. Qual que vem primeiro desses dois? Sempre vai vir primeiro o corante, porque às vezes somente o corante é capaz de hidratar o seu chantilly. Corante demais amarga, tá? E corante de uma marca que não seja tão boa também amarga. Existem algumas formas de você pigmentar, tanto com corantes em gel quanto com corantes em pó hidrossolúveis, tá? Você pode. O em pó, ele tende a não amargar, porque ele é altamente pigmentado, você usa pouco e pigmenta muito mais rápido do que o em gel. E ele também não perde o ponto. Já o em gel, você pode perder o ponto, porque ele é um gel, entendeu? Só não use corante líquido de forma nenhuma, tá? Corante líquido não pode, você vai perder a estrutura do seu chantininho, certo? Então, ó, sempre você vai fazer nessa ordem. Eu primeiro coloco o corante, se eu ver que é necessário, eu coloco o leite condensado. Quando a gente leva para o descanso, na maioria das vezes, só o corante já funciona, já resolve, você já hidrata somente com corante. Às vezes, só a gente mexer, a gente já consegue texturizar quando o chantilly tá descansado, tá? Agora, como ele está aqui poroso, então, e eu acabei de fazer, então eu vou colocar primeiro o corante. Aqui é um corante roxo, da marca da Fab. E aí, o corante é muito importante que você sempre vá colocando ele aos poucos, tá? Por quê? Para você não ter, primeiro, desperdício de corante, tá usando corante demais, depois você vai ter que usar mais chantilly para poder clarear, certo? Para você não ter esses problemas com cor. Então, sempre o corante você vai colocar aos poucos. Agora sim, se for cores fortes, como vermelho e preto, não pode colocar aos poucos, você já tem que colocar uma boa quantidade. Por quê? Cada vez que você coloca o corante, você mexe o seu chantilly. Então, se eu já sei que para fazer vermelho e preto eu preciso colocar muito, por que que eu vou ficar colocando de pouco em pouco e toda hora ficar trabalhando esse chantilly? Aí eu vou perder o ponto. Então, ó, não existe isso de usar pouquíssimo corante para fazer vermelho e preto. Não existe, tá? Vai dar ruim. Precisa, para fazer corante vermelho e preto, você vai usar bastante corante, não tem como fugir disso. Você só precisa entender que são cores de descanso. O que é a cor de descanso? Essa cor, depois de pigmentada, ela precisa descansar na geladeira ou descansar no próprio bolo. Vai subir os tons que precisa. Então, você não necessariamente precisa deixar naquele vermelhão, naquele pretão, para que você consiga uma boa cor. É só você deixar descansar. Aqui, eu tô usando bastante corante, porque eu quero que você veja que só com o corante eu posso texturizar esse chantilly aqui. Eu posso hidratar ele, tá? Só com o corante. Eu já posso deixar ele liso. Se eu tivesse usando esse chantininho aqui descansado, nossa, seria muito mais fácil. Entendeu? Então, ó, eu venho mexendo. Não tem segredo. Essa receita, gente, não tem segredo pra mexer, tá? E até quando eu posso mexer? Até você ver que ele chegou no ponto que você precisa para espatular ou para aplicar no bico, tá? Ó, olha só como ele mudou completamente a textura que ele estava aqui para essa textura que ele está agora, tá vendo? Aqui ele já está cremoso, ó, ele já tá bem mais liso do que ali, bem mais cremoso, certo? Ó, qual é o ponto legal que eu gosto de deixar? Quando o meu chantilly, ele faz um biquinho, esse biquinho aqui que ele fez aqui tá muito pequeno. Então, se eu continuar só mexendo aqui, ele vai texturizar mais e vai ficar mais cremoso. Assim eu vou conseguir aquele biquinho. É só continuar mexendo. Por isso que tem muita gente que diz que, eu mexi, ele perdeu o ponto, porque você mexeu demais. Vocês estão vendo a quantidade de corante que eu coloquei aqui, que já foi bastante, e eu tô mexendo bastante. Eu não quero usar o leite condensado. Eu quero usar somente o corante. Então, eu vou ter que continuar mexendo isso aqui até que ele chegue no ponto que eu quero. O segredo vai ser só mexer. Quando eu mexo, eu tiro as bolhas de ar,
certo? Ó, então, eu posso mexer pra ir tirando as bolhas de ar. Posso mexer assim, ó, fazendo esse movimento de amassar pra ir tirando as bolhas de ar, tá certo? Ó, eu já tenho um chantilly bem mais cremoso do que aquele que a gente começou, tá? Quanto mais cremoso ele vai ficando, você vai percebendo que ele vai ficando brilhoso. Quando você vê que ele tá brilhoso, é porque ele tá chegando no ponto certo. Olha a diferença de brilho. Aqui não tem brilho, porque tem porosidade. E aqui, quanto mais a superfície está lisa, mais ela vai brilhar, certo? Eu vou deixar esse aqui do lado. E outra coisa importante. Não ache que se você alisar assim, se ele não ficar completamente sem bolinhas aqui, não tá no ponto certo. Não. Antigamente a gente até fazia assim. Mas hoje em dia não é assim que a gente vê. Por quê? Isso aqui é uma espátula, não está no bolo. Então não significa que se tiver uma bolinha aqui, ó, tá vendo como já mudou o biquinho? Agora sim tá no ponto que eu quero, ó. Ele fez um biquinho, tá vendo? Esse ponto aqui é legal, ideal pra mim usar tanto no bico, né, quanto no espatulado, se eu quiser. Espatulado a gente sempre deixa um pouquinho mais molinho, mais sedoso, né? Depende muito da temperatura ambiente que você tá também. Vamos então, esse daqui eu usei somente o corante. Esse daqui eu vou usar somente o leite condensado, certo? Se eu fosse pigmentar, posso usar os dois? Pode. Vamos fazer o seguinte então, eu vou usar menos corante aqui. Se eu usar muito eu vou texturizar. Então eu vou usar menos corante aqui, vou ter uma cor mais clara. Mas eu vou usar o leite condensado. E aí o que eu tenho que fazer? Coloquei o corante, primeiro eu vou dar uma primeira mexida. Não preciso misturar completamente, tá? Mas eu dou aquela primeira mexida aqui. Ó, vi que tá quase 100% misturado, agora eu entro com leite condensado. Leite condensado, ele tanto pode estar em temperatura ambiente, quanto gelado, tá? E aqui eu vou mexendo, ó. E aos poucos eu vou vendo se vai precisar de mais leite condensado ou se não. Ó. Olha como com o leite condensado eu cheguei no ponto muito mais rápido, ó. Muito mais rápido. Eu usei menos corante, obviamente, mas eu usei o leite condensado, então eu consigo chegar numa textura mais cremosa mais rápido do que só com o corante. Ó, tá vendo? E aí eu vou puxando e vou observando, será que esse chantilly aqui ele tá firme demais ou ele está mole demais? Aos poucos, conforme você vai fazendo, vou colocar aqui mais um pouquinho, você vai tendo esse feeling, né, se você tá colocando de mais ou colocando de menos, a textura que você gosta. Tem gente que gosta de trabalhar com ele um pouquinho mais duro, tem gente que gosta de trabalhar com ele um pouquinho mais mole, e assim vai, tá? O importante é a gente conseguir identificar o nosso chantilly, certo? Ó. Olha só como a cor dele tá super brilhosa, tá vendo, ó? E o ponto é só a gente mexer e puxar. Fez um biquinho legal, você viu a textura dele, se tá cremoso ou não? Tá no ponto certo. Tá vendo, ó? O biquinho que ele tá fazendo? Então, ó, aqui a gente conseguiu ver duas formas de trabalhar com o chantilly. De texturizar e hidratar, né? Dar a textura cremosa e hidratar, colocando ali algum líquido. E a gente consegue, ó, das duas maneiras trabalhar. E aqui eu tenho, ó, tanto trabalhando só com o corante, quanto trabalhando com corante e leite condensado, eu tenho duas texturas boas para trabalhar, tá vendo? O importante é você saber que, na ordem, sempre vem o corante primeiro, depois vem o leite condensado. E se ele for descansar, nem sempre vai precisar do leite condensado. Às vezes só o descanso e o corante já faz com que ele fique na textura que você quer, tá bom? Vamos continuar a nossa aula? Vamos fazer agora uma saborização desse chantilly, porque a gente não precisa só usar o chantilly com sabor de ninho. Claro que é uma maravilha, mas existem inúmeras saborizações que a gente pode fazer. E eu vou fazer aqui a de morango.
Inclusive, essa saborização eu gosto de fazer quando eu vou fazer um bolo vermelho, porque eu já tenho uma base mais rosinha, já não é uma base tão branca, e aí fica mais fácil de chegar no tom vermelho depois. Então, eu gosto de fazer assim, mas você também pode fazer o vermelho diretamente no branco, que também dá certo. Você só vai usar um pouco mais de corante, tá? Então, ó, vamos utilizar os mesmos ingredientes do chantininho, a diferença é que nós vamos usar uma bebida láctea de morango, certo? Aqueles potinhos igual Nescau, que é de chocolate, então, nós vamos usar o que é de morango, tá certo? Então, vamos lá. Vou colocar aqui, ó, vou fazer meia receita apenas, tá? Então, vou colocar o chantilly, que já tá mega gelado, o leite em pó, a minha bebida láctea de morango, o pó para merengue, certo? E vou colocar, não agora, mas eu vou primeiro misturar e depois eu coloco o emulsificante para sorvete, tá? Então, eu venho aqui, ó, e vou misturando. Ó, tá vendo? Não sei se você consegue ver no vídeo, mas a cor já mudou, já não tá mais uma cor branca, já está rosinha. Então, esse rosinha vai me ajudar na hora de colorir o meu vermelho, tá? Pronto, misturei bem pra dar uma primeira dissolvida. Vou trazer aqui pra minha batedeira. E vou colocar o emulsificante pra sorvete. E vou colocar o emulsificante para sorvete. Agora a gente vai bater na velocidade baixa por 30 segundinhos, da mesma forma como a gente fez o outro, tá? E aí a gente vai aumentando a velocidade até a velocidade máxima e eu vou deixar chegar no ponto de buraco no meio, porque eu vou fazer um vermelho, eu vou colocar bastante corante, então eu preciso que ele fique no ponto correto, tá? Olha só como já chegou no ponto do buraco no meio, tá batendo só o meio, já não tá mais batendo as laterais, então eu já posso tirar. Quando eu levanto, que tá no ponto correto, o meu chantilly ele fica grudado no bol, ele não rasga. Isso é um bom sinal de que está no ponto correto. Ele não rasga, ele sobe, realmente fica grudado aqui no globo, tá? Você não tem noção do cheiro que fica isso aqui. Fica muito, muito, muito cheiroso. Vai dar um up aí na sua cobertura, tá? Sem contar que é muito legal você comer uma cobertura que o sabor, ele meio que combina ali com aquela cor, né? E é muito legal quando a gente tem um chantininho saborizado que lembra aquela cor, né? O vermelho, lembra morango. E aí você tem o sabor dentro da sua cobertura, isso é muito legal. Agora, a gente vai transformar esse rosinha aqui, talvez no vídeo esteja bem mais claro, mas aqui tá um rosinha bebê, tá? Eu vou colocar um pouco aqui e nós vamos fazer o vermelho, que todo mundo quer aprender a fazer o vermelho. Eu peguei aqui um pouco, mas você poderia fazer com mais também, que iria dar certo da mesma forma. E a gente tanto pode tingir isso aqui na mão quanto na batedeira, tá? Na batedeira, eu sempre gosto de tingir com a raquete, tá? Porque ali a raquete, ela não agrega ar, ela já vai deixar o meu chantilly lisinho. É ótimo pra quem tem dor nos braços, tá? Como eu falei, vermelho tem que ser bastante, não adianta, não tem pra onde correr. É só você escolher boas marcas, tá? Aqui eu tô utilizando o Damago, vermelho Damago, que é o corante que eu acho assim, que é mega pigmentado, certo? Eu coloquei mais ou menos aqui a quantidade de uma colher de sopa, tá? E aí a gente vai, ó, começar misturando aqui na superfície. E lembra como, quando eu tava fazendo as outras cores, que eu falei, não precisa misturar tudo por completo? Não precisa. Misturou um pouco, você já consegue ver se precisa de mais corante ou não. Então, não tente misturar tudo, deixar bem homogêneo para depois você vir com mais corante. Não. Dei essa leve misturada aqui, ó, amassei a minha cor, eu já consigo ver o tom que tá. E, ó, já tá bem vermelhinho, né? Não precisaria de mais.
tá certo? Se eu deixar somente nesse tom aqui e ele for descansar na geladeira, quando eu tirar ele vai estar bem mais vermelho, tá? Agora, é importante que você saiba aqui. Eu coloquei uma colher de sopa mais ou menos de corante para essa quantidade de chantilly. Se eu tivesse fazendo o bowl inteiro, com certeza eu usaria bem mais, tá? Então, ó, coloquei mais, quer dizer, coloquei mais não, né? Tô mexendo aqui pra ver realmente a cor que ele está. E, ó, aqui ele tá um vermelho mais claro, ele não está um vermelho intenso. Porém, se eu coloco mais vermelho aqui, eu tenho que entender que ele vai ficar, depois de descansado, ainda mais forte. Então, você precisa ver o que você quer. Porque, às vezes, com o descanso, ele já vai chegar na cor que eu quero. E aí, eu não vou precisar ter usado tanto corante assim, tá? Agora, se você quer algo bem mais forte, é importante que você saiba que ele vai subir uns 2 ou 3 tons. Ele não vai mudar a cor, por exemplo. Eu deixei aqui rosa e ele vai chegar no vermelho. Não, isso não vai acontecer. Ele vai subir uns 2 a 3 tons, tá? Então, aqui eu já tinha um vermelho claro. Agora, eu vou ter um vermelho um pouco mais forte, né? Um pouco mais escuro. E veja que eu não coloquei uma gotinha. Eu coloquei mais ou menos uma colher de sopa. Ó, nesse tom que tá aqui, eu já não colocaria mais, já deixaria descansar, tá bom? E se você quiser, você pode colocar um pouco de leite condensado para deixar ele mais cremoso para você utilizar, tá bom? O chantilly tingido assim, ele pode ficar na geladeira de um dia pro outro. Eu não aconselho que fique mais tempo quando ele tá tingido de cores fortes, porque o corante vai apurar. E aí ele pode dar uma amargada. Então, eu só aconselho que você guarde ele tingido de um dia pro outro, no máximo, tá bom? Vamos fazer agora o chantilly de chocolate. Eu uso muito o chantilly de chocolate quando eu vou fazer um bolo todo preto. Porque aí, né, o preto eu já não vou precisar usar tanto corante e também já remete aquele saborzinho do chocolate. Então, eu gosto bastante, sempre uso esse truquezinho quando eu vou cobrir um bolo todo preto, tá? Vamos lá! E outra, se você não for cobrir um bolo todo preto, mas você quer fazer um bolo de chocolate com a cobertura de chocolate também, vai ficar ideal esse chantilly, tá? Meu chantilly já tá mega gelado aqui na temperatura correta, entre 0 e 2 graus, como você já aprendeu. E eu vou colocar aqui, ó, leite em pó, certo? O meu pó para merengue, tá aqui. Aqui eu tenho cacau em pó 100%. Se você não tiver o 100%, você pode usar o 50%. Só que o 50 vai ficar um pouco mais claro, tá? Mas você pode usar que também vai dar certo, tá? E sempre, gente, sempre cuidem da temperatura do seu chantilly, tá? Porque chantilly fora da temperatura não tem jeito, tá? Ele fica fora do ponto, ele amolece, tá certo? Ó, mexe um pouquinho. O meu cacau em pó que eu tô usando aqui é da Master Martini, então ele não dá gruminhos, ó. Rapidamente, tá vendo? Ele já incorporou aqui no meu chantilly. Caso você esteja usando um outro, peneira, né? Pra não correr o risco de empelotar, tá bom? Pronto, misturei tudo, vou colocar aqui na minha batedeira. Vou colocar o emulsificante para sorvete. E vou começar o batimento. Da mesma forma como a gente fez os anteriores, tá? Os primeiros segundinhos ali na velocidade baixa, só para dissolver. E depois na velocidade mais alta, até chegar no ponto de buraco no meio, tá? Olha, chegando no ponto, fica batendo somente no meio, ó, totalmente desgrudado, né, as laterais. E
E aí a gente pode parar de bater e levantar o nosso globo. Olha só como fica completamente grudado no globo, né? Fica maravilhoso. Chantilly de chocolate batido. Vamos aproveitar esse fundo aqui, né? Mais marrom. É mais fácil pra gente chegar no preto. Então, nós vamos aproveitar para fazer o tingimento na batedeira, certo? Vamos lá. E eu vou mostrar pra você um produto maravilhoso, que não é tão caro, para você pigmentar o seu chantininho, certo? Primeiro eu vou descolar ele aqui da lateral, que nós vamos bater ele. E eu vou utilizar esse corante aqui, ó. É um corante da Arcolor, certo? Aqueles corantes bem antigos mesmo, que nem vem dizendo aqui, tipo, se é hidrossolúvel, lipossolúvel, nada disso. Mas é aquele corante que a gente usa muito, o vermelho desse aqui, para fazer maçã do amor. Nós vamos utilizar ele para pigmentar aqui, certo? Você pode utilizar todas as cores, tá? Que fica muito legal. Vou colocar aqui um pouco. E como o meu chantilly tá bem poroso, tá bem duro e ele é em pó, eu sei que eu vou precisar de um pouquinho de leite condensado para bater, né? Porque ele não vai, como ele é em pó, ele não vai mudar a textura do meu chantininho, diferente de um em gel. Se fosse um em gel, eu não iria colocar leite condensado, eu já iria bater, certo? E aí, eu vou usar a raquete, porque ela vai fazer como se fosse a minha mão batendo, então eu não perco muito. Eu consigo deixar o meu chantilly lisinho com ela, tá? Então, eu coloco a raquete e eu vou ligar minha batedeira numa velocidade não tão alta, não precisa ser tão alta, velocidade média, certo? E vou misturar e vou ver se precisa de mais corante ou não, tá bom? Vamos lá? Olha só, que tudo, gente. O chantilly já está bem escuro, não está preto ainda, ele está bem escuro. Porque lembra que eu falei que é uma cor de descanso? Então, é uma cor que precisa descansar. Mas olha a diferença de como ele estava antes, dessa cor aqui, e como ele está agora. Tá vendo? E eu não precisei usar muito corante. É importante que quando você estiver texturizando assim na batedeira, como eu tô fazendo, você pare a batedeira. Não espere que ela misture tudo não, tá? Ela é só pra te ajudar. Então, ó, você para a batedeira, dá uma misturada aqui, ó, pega ela de baixo, pra ter certeza de que o corante tá sendo bem misturado, certo? Essa cor aqui, quando descansar, vai ficar bem mais preto, mas vamos deixar ela um pouquinho mais preta. Esse corante não é um corante tão caro, ele vem bastante no potinho. Vem 100 gramas, então é realmente bastante. Vou colocar um pouquinho mais, pra chegar na cor que eu quero. E ele não amarga, tá? Vamos bater um pouco mais. Como eu já coloquei leite condensado, eu não vou colocar de novo. Mas se você achar que, eu quero um pouquinho mais cremoso, eu já posso colocar o leite condensado, porque já vai sair texturizado, tá? Olha só, um pouco mais que eu coloquei, já tá pretão, pretão, e nem descansou ainda. Quando ele descansar, ele vai ficar ainda mais preto. Ó, eu não sei se dá pra ver, essa daqui é a espátula como tava antes, ó. Essa corzinha aqui era como tava antes e agora como saiu, ó. Aqui dá pra ver, acho que melhor. Já dá pra ver, não sei se tá aparecendo no vídeo, mas já ficou bem mais preto. E eu não tive nenhum sofrimento pra fazer isso aqui. Além de deixar ele preto, eu também já deixei ele mais ou menos texturizado como eu queria. Deixa eu só conferir. A gente sempre vem com a espátula, ó, pra dar uma conferida. Ainda não tá texturizado. Assim, até tá, ó, fez o biquinho. Mas se eu fosse alisar um bolo, por exemplo, eu deixaria um pouco mais cremoso. Colocaria um pouco mais de leite condensado. Mas olha só. Que preto maravilhoso.
Ah, Lidiane, ainda tá um chumbo, não tá tão preto. Não coloca mais. Leva na geladeira e deixa descansar. Você vai ver o quanto que essa cor vai apurar. Vai por mim, eu sei o que eu tô falando. Ó, eu vou deixar não só esse, mas todos os chantilis que nós fizemos, o vermelho, o roxo, esse preto, eu vou deixar na minha geladeira até o dia seguinte, que é quando eu vou gravar a próxima aula. Então, você já vai ver a mudança de cor que vai acontecer nesses chantilis. E o mais legal de tudo é que a gente não perde o ponto de forma nenhuma, ó. Eu tenho um chantilly firme que eu posso utilizar sem medo nenhum, que ele não vai amolecer. Essa receita é simplesmente maravilhosa. Lembra do primeiro chantillinho que eu fiz? Que eu falei que eu iria deixar, eu ia separar uma parte para deixar descansando, para depois eu te mostrar como que ele fica descansado? É exatamente esse daqui. Esse daqui está descansado, mais ou menos ele ficou lá na geladeira por umas 2 horas, tá? Que foi o tempo de eu fazer o restante todo da aula, né? Então, ó, eu vou pegar ele aqui, ele continua poroso, tá vendo, ó? Bem firme, certo? Só que agora vai ser muito mais fácil de trabalhar com esse bonitão aqui, entendeu? Então, aqui está o meu chantilly descansado, chantininho, né? Eu vou colocar aqui um pouco do corante. Esse daqui é um corante rosa. E aqui, ó, eu vou começar a trabalhar com ele. Primeiro eu dou aquela espalhada na cor, né? E vou agora só trabalhar com ele. Vejo se a cor tá boa ou se precisa de um pouco mais. Vou colocar um pouco mais. Ó. Eu sempre gosto de dar essa espalhada primeiro, pra depois começar a misturar. E aqui sim, eu tô só texturizando, eu não estou hidratando, né? Porque eu não coloquei um corante que seja tão forte assim. Então, só o fato de eu estar manipulando esse chantininho, eu vou ter ele texturizado, na textura que eu quero. Aqui o que eu preciso fazer é só misturar. E sempre você pode ir verificando o ponto, né? Pra ver se tá fazendo aquela pontinha, aquele biquinho que você quer, ó. Ainda não tá fazendo uma ponta, ela tá fazendo várias. Então, significa que não está ainda tão cremoso, eu preciso mexer um pouquinho mais. Se eu quiser aqui, eu posso colocar um pouquinho de leite condensado? Posso. Ou eu posso só continuar mexendo para que ele chegue no ponto. Como é uma cor muito clarinha, eu vou colocar um pouquinho de leite condensado. Mais ou menos uma colher de café, tá? E aí você vai mexer. Quando você tá fazendo com ele totalmente sem estar descansado, você precisa colocar muito leite condensado. Ó, já tá mais cremoso, mas ainda posso deixar um pouco mais. E olha o quanto eu mexo esse chantilly e ele não perde o ponto, né, ó. Ele continua firme, tá vendo, ó? Ele não perde o ponto. Muita gente peca no leite condensado porque bota bastante e não mexe a quantidade de tempo que deveria mexer. Acha que botou um pouquinho, mexeu um pouquinho, ah, tá precisando de mais. Aí vai colocando mais e aí acaba ficando com o chantilly mole. O que você tem que fazer é mexer bem. Se depois de você mexer bem, você vê que ainda não ficou no ponto certo, aí sim você coloca o leite condensado. Ó, tá vendo? Eu não coloquei mais leite condensado e olha a ponta como já mudou, tá vendo? Só de ficar mexendo. Por isso que dizem que, ah, eu mexi, fui mexendo e meu chantilly perdeu o ponto. Claro, você não pode mexer o resto da vida aqui, senão seu creme chantilly, ele vai esquentar, né? E quanto mais quente ele tiver, pior vai ser pra você trabalhar. Por isso que você não pode ficar mexendo o resto da vida.
Você tem que mexer até o ponto que tá certo pra você trabalhar. Ó, tá vendo? Já mudou. Quando a gente puxa a espátula, você sente ele mais cremoso. Ó, tá vendo? A pontinha já tá bem diferente, ó. E olha como ele tá cremoso. Se você quiser, pode colocar um pouquinho mais de leite condensado só pra dar uma acetinada. Importante aqui falar, por exemplo, se eu fosse trabalhar com bico, esse ponto já estaria ótimo pra mim trabalhar com bico. Eu já poderia parar aqui mesmo. Se eu for trabalhar com ele espatulado, eu posso deixar ele um pouquinho mais cremoso. Isso também, quando você deixa ele mais cremoso, você evita que o seu chantilly fique com muitas bolhas, certo? Que ele fique poroso. Então, muita gente fala pra mim, não consigo espatular, não consigo usar espátula de textura, porque ele tá poroso, justamente porque a pessoa tem medo de hidratar. Ó, eu coloquei um pouquinho mais de leite condensado e eu já vi o quanto que ele ficou cremoso, o quanto que ele ficou sedoso. Então, aqui estaria um ponto perfeito pra mim, ó, espatular. Tá vendo? Que chantilly maravilhoso. E mesmo ele estando assim cremoso, ele não é um chantilly mole. Ele é um chantilly firme. Ele não tá mole, tá vendo, ó? Ele tá cremoso no toque, mas ele não está mole. Ele tá perfeito. Perfeito pra mim trabalhar. Tá vendo? Eu prefiro trabalhar com um chantilly descansado. Eu acho que fica um resultado muito melhor, ele fica muito mais sedoso e com muito menos bolinhas. E essa foi a nossa aula maravilhosa. Aprendemos tudo sobre o chantininho. Eu espero ter esclarecido as suas dificuldades e sanado os seus medos com chantininho, tá? De uma vez por todas. E amanhã, às 7 horas da manhã, antes da nossa aula 3, eu vou mandar lá no grupo o link de inscrição para o curso completo, O Poder do Chantininho, com essa super oferta para essa turma, tá? E ó, gente, isso aqui que vocês viram é só o comecinho, tá? O curso completo tá recheado de coisa. Bom, gente, eu te vejo amanhã, os primeiros inscritos no nosso curso Poder do Chantininho. Um beijo, meus refinados, e até lá!